Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia de Today. E estamos aqui para mais um encontro diário nosso de segunda a sexta-feira. É um prazer receber cada um de vocês que já estão entrando, aqueles que também estarão assistindo depois, né? O Today é esse nosso encontro diário, onde nós temos como propósito conversar com uma pessoa, trazer orientações, né, e ajudá-la a encontrar um caminho seguro para poder cuidar da sua saúde. Gostaria de cumprimentar as pessoas que já entraram aqui. A Marinilda dos Santos, a Juliane Terezinha está conosco, Simone Reis também, a Dulcínia Tobias, a Geusa Pacheco, Mi Veríssimo, Josemídia, quem mais está aqui? A Nanda, Orquídea, a Rose Jaiz, parece que é isso. Vamos ver quem mais aqui. A Sabrina Souza também, a Andréia, a Mari Cavalcante, a Alcirene, Crislin, a Márcia também está aqui conosco, Lúcia Souza, Adriana. Legal, pessoal. Sejam todos bem-vindos. É um prazer receber cada um de vocês aqui no nosso Today. Esse encontro diário nosso, né, com o propósito de ajudar as pessoas, né? Alguém está perguntando aqui assim, ó, é a Nanda, por favor, explique como devo tomar cloreto de magnésio PA. Qualquer pessoa pode tomar? Sim, qualquer pessoa pode tomar. A questão é que nós temos que fazer o uso do cloreto de magnésio longe do horário das refeições. Nós fazendo próximo do horário da refeição, a gente pode acabar interferindo na absorção do cálcio, porque é uma quantidade elevada de magnésio. E tem que ter uma correlação ideal de cálcio para magnésio para absorção, correlação de 2:1. Então, quando nós fazemos, por exemplo, o uso, né, do cloreto de magnésio com menos de 2 horas de distanciamento entre um horário de uma refeição que nós fizemos a ingestão de cálcio, isso pode interferir na absorção. A Simone está comemorando que hoje ela foi a primeira a entrar. Diz que é milagre. Então tem que ser dessa forma, né, o uso do cloreto de magnésio PA. Bom, bastante gente entrando aqui, ó. Márcia lá da capital, São Paulo. A Emília também conosco, Lise, B. Helena, legal. O Jay também, a Cláudia Lima também, a Lucy Jatiki também está aqui conosco. Pelo menos eu acho que é a primeira vez que eu tenho lido o nome dela, né? Roseli Krause lá de Curitiba também, legal. O Dico brincando com a Simone aqui que chegou cedo. O dia é atento a tudo, até os gatos, né, que passam sua sombra ele consegue perceber. A Márcia está dizendo que ela tentou fazer aqui o esquema da melatonina, mas aí ela disse que não conseguiu. Mas porque ela sentiu muita enxaqueca. Tem alguma dica para me dar? Bom, mas aí tem que observar o horário que você também fez o uso dessa melatonina. Às vezes o horário foi muito tarde e você ainda acordou, né, sob efeito da melatonina. Então, quando a pessoa está fazendo o ciclo da melatonina, algo que é importante fazer é o seguinte: acordar e se expor ao sol. Na hora que você acorda, vai dar uma caminhada ali de 5, 10 minutos, porque se você ainda tiver algum resquício de melatonina circulando na corrente sanguínea, o que pode levar a esse mal-estar muitas vezes, aí você, com a luz solar, você destrói a melatonina. E aí passa o efeito, acaba o sono, diminui esses efeitos colaterais e a enxaqueca pode desaparecer. Essa é uma dica interessante, né? Pessoal, deixa eu só falar para vocês aqui, ó, rapidamente, algumas questões aqui do coronavírus, né? Sempre tem que falar sobre isso. Nós estávamos numa queda do número de mortalidade. O Brasil vinha se mantendo ali num platô acima de 1.000 mortes e ficamos, né, com esse número de 1.000 mortes, ó, por muito tempo, né?
Mas depois nós tivemos uma redução até boa, de 21% da mortalidade. Mas nessa última semana a gente se manteve estável ali numa média de 731 mortos ao dia, né? Claro que já são 300 mortos a menos, né, por semana, por dia, né, num período de uma semana, porém ainda é um número muito elevado, né? Convenhamos. Imagina 731 pessoas falecerem todos os dias em virtude dessa doença. É algo que a gente tem que realmente, né, nos preocupar. A vacina de Oxford foi liberada para continuar os seus testes da fase 3. Faltam apenas 400 pessoas serem vacinadas para que aí eles complementem a lista de 5.000 pessoas que precisam ser vacinadas. Observar os efeitos colaterais que essas pessoas terão e também a efetividade da vacina na prevenção do coronavírus. Baseado em cima dessa terceira fase, nós temos a aprovação da vacina e aí começamos a fase de produção da vacina e também a fase de aplicação em massa na sociedade. Então nós estamos aí partindo para o último estágio, né, dessa vacina de Oxford, da AstraZeneca, e esperamos que o mais breve possível ela já possa estar aí sendo disponibilizada para a população e não somente para esse grupo, né, de testes de 5.000 pessoas. Faltam apenas 400 pessoas e tem sido vacinado o pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro e também da Bahia. Então vamos torcer para que isso daí realmente se concretize o mais breve possível e a gente já tenha uma vacina, né, para poder nos ajudar aí a combater essa doença terrível, né? A Sandra pergunta assim, ó, minha filha não gosta muito de alimentos, me oriente e quantas vezes ela pode comer? Tem 14 anos. Com 14 anos já dá para comer somente 3 vezes ao dia. Já não há uma necessidade de ficar comendo o tempo todo. Apesar de que eu com essa idade comia quase que o tempo todo também, mas também só comia porcaria, então não dava saciedade, né? E nessa fase dos 14 anos eu também tinha uma alimentação assim bem terrívelzinha. Então é uma fase difícil muitas vezes da nossa vida, onde a gente começa a ter um grau de resistência muito grande àquilo que é saudável. Mas aos poucos ela deve ir experimentando alimentos saudáveis e isso vai fazendo com que ela tenha uma mudança gradativa do paladar, né? E vai, né, se condicionando a ter uma alimentação mais saudável, né? A S. Soasa, que diz assim que está apaixonada pela simpatia da dona Irundina, que nós conversamos outro dia. Legal. Pessoal, quem gostaria de participar, né? Fala aí com a gente, escreve aí, eu quero, e eu vou estar chamando. Só vou responder a pergunta do Carlos aqui, que ele pergunta sobre a creatina, que é um suplemento. Bom, Carlos, a creatina, ela tem alguns papéis, né, para as pessoas que fazem uso dela quando são praticantes de atividade física. Para quem não é praticante de atividade física pesado, de alta intensidade, não é nem recomendado o uso da creatina. Agora, para quem está praticando, por exemplo, uma musculação, numa intensidade bem elevada, qual é o papel da creatina? 2, né? Primeiro, nós temos que lembrar que nós temos dentro das nossas células musculares um tipo de carboidrato que fica reservado, que é o glicogênio. Esse glicogênio ele vai ser utilizado como uma forma de produção de energia durante a atividade física. Quando a gente vai fazer uma musculação, por exemplo, a gente vai precisar, né, não utilizar aí o glicogênio que nós temos armazenado para fazer o ciclo aeróbico, e sim o ciclo anaeróbico. Mas tem também um outro sistema chamado creatina-fosfato, e aí, nesse caso, a creatina ela ajuda nessa explosão muscular durante a atividade física. E ela é muito interessante o uso quando você faz uma atividade física de uma intensidade bem elevada. Por quê? Ela aumenta, né, o seu desempenho de exercício durante o treino, ou seja, eu vou aguentar mais peso, vou ter um grau de resistência maior à fadiga. Isso aumenta o estímulo para hipertrofia, que é algo bem legal, que é algo interessante para quem quer ganhar massa magra. Além disso, a creatina ela também tem uma capacidade de aumentar a hidratação da musculatura. Então ela gera um volume maior também do músculo. E claro, para quem está fazendo atividade física com o propósito de ganho de massa magra, ver a musculatura edemaciada, inchada, né, aquilo já gera um estímulo psicológico muito grande também. Então, mas o principal objetivo dela é a disponibilidade de energia durante o treino, aumentando a sua resistência à fadiga e também a quantidade de peso que você consegue suportar durante, né, a atividade física. A Irundina aqui, ela diz que não encontrou ainda a melatonina, né? Bom,
Vamos chamar alguém aqui, ó. Quem quer participar é só avisar e eu vou estar chamando você, ok? Vamos ver aqui. A Lucy disse que faz uns 20 dias que nos acompanha. Legal. Por isso eu ainda não tinha visto o teu nome aqui, Lucy. Não tinha lido o seu nome. Legal. Seja bem-vinda aí ao nosso time, né, de pessoas interessadas em mudar o estilo de vida e ter mais saúde, mas através de escolhas racionais, né? Óbvio. Vocês lembram que no começo do ano eu lancei um projeto aí, o foco dele era falar de como que a nossa mente é importante, porque é na mente que nós tomamos as nossas decisões, né? Genialmente. E realmente a gente precisa explorar esses aspectos. Nossas escolhas precisam ser racionais. E o que eu entendo, né, de uma mente genial? É uma mente que tem informações, que faz, né, a processamento dessas informações de maneira racional e toma decisões não baseadas, né, simplesmente no desejo de obter prazer e outras coisas mais, mas sim de maneira racional, buscando construir um estilo de vida saudável. Decisões, né, decisões, né? Temos que fazer todos os dias. Ixi, a Camila pergunta aqui sobre síndrome do ovário policístico, né? Se é possível se livrar, né? E com boa alimentação e exercício físico. Olha, se livrar é uma palavra um pouquinho complicada para síndrome do ovário policístico, mas dá para melhorar muito. Dá para melhorar muito, ainda mais quando a gente entende que a síndrome do ovário policístico ela piora quando a gente tem aumento de peso, quando tem resistência insulínica, né, quando o nível de glicose começa a ficar mais elevado. Então tem vários aspectos da alimentação e exercício físico que colaboram para uma melhora. Agora, fazer justamente assim a reversão da doença é algo um pouco complicado da gente dizer aqui. Seria um pouco leviano assim da minha parte dizer dessa forma. Tem muita gente perguntando, a Emília falando aqui das panelas de aço cirúrgico. Sem condições, realmente. Elas são bem caras, né? Mas aquilo ali é um investimento não só para você, é um investimento para a família, porque depois você morre e fica para a família, porque só de garantia tem 50 anos, né? Para as panelas de aço cirúrgico, né? Elas são as melhores, né? Não tem como comparar com outras. É meio que até uma injustiça, porque quando a gente pensa no aço cirúrgico, a gente está pensando no quê? Está pensando numa panela que não tem graus de contaminação. O aço cirúrgico, ele é o aço, digamos assim, mais livre de contaminação que nós temos. Por quê? Porque ele é utilizado em cirurgias, né? Então ele não pode ter uma porosidade que permita ali ficar micro-organismos, sujidade e assim por diante, né? Então é uma panela que tem esse grau, né, de porosidade muito baixo e você não tem contaminantes, e isso é muito bom. Agora, quando você vai pegando, por exemplo, uma panela de alumínio, vamos pegar como exemplo o alumínio, que é a mais utilizada, mas é a pior de todas, eu acho. O alumínio, primeiro que ele é um metal pesado. Depois que quando a gente coloca tempero, principalmente o sal, existe uma reação ali do cloreto de sódio com alumínio, e aí você vai retirando o alumínio daquela panela e vai colocando esse alumínio, junto com o alimento, e a gente vai ingerindo. Depois a gente pega uma outra, objeto, utensílio, vai lá e raspa aquela panela de alumínio, e aquilo vai ajudando então a desgastar aquele alumínio, ele vai ficando cada vez mais poroso, vai liberando o alumínio na comida e vai aumentando o grau de porosidade da panela, que aumenta ali o grau de contaminação também. Então, assim, aço cirúrgico é a melhor opção. Então você tem que buscar as panelas que são as menos porosas, né? Se não for aço cirúrgico, né, de repente usar um aço inoxidável, não tem como comparar com o aço cirúrgico, mas também não tem como compará-la com o alumínio. É muito melhor o aço, né, inoxidável do que o alumínio. Aí você tem as panelas de vidro que o pessoal tem usado, mas também tem um grau de porosidade muito grande, né? Tem essas de porcelana. Então, assim, tem várias outras opções, mas tão boa quanto, impossível, Emília, impossível a gente poder comparar com aço cirúrgico. Seria uma maldade com as outras, né? A Simone disse que já chamou uma amiga para poder participar hoje e está aqui perguntando se ela já apareceu ou não. Vamos lá, pessoal. Alguém fez pedido aqui para participar conosco? Deixa eu ver, ó. Tem que chamar agora, senão vai começar a ficar tarde e aí a gente não consegue trabalhar o caso da pessoa. Ó, parece que a Ivonete já chegou aqui, amiga da Simone. Seja bem-vinda, Ivonete. Cadê? Sem som?
Quem tá sem som tem que sair e voltar, não tem jeito, né? Pois é, Emília, é que as outras doenças são doenças. A Emília disse assim, ó, queria saber quantos estão morrendo de outras doenças, né? Parece que ninguém morre de outra coisa. Pois é, morre sim, Simone. Emília, ainda continua morrendo de outras doenças, sim. O problema é que muitas pessoas que morreriam de outras doenças, né, elas estão com a imunidade baixa. E aí, se elas pegam esse vírus, elas não resistem. A gente sabe, por exemplo, que a obesidade é uma doença que mata muito, mas não a obesidade. Você nunca vai ver escrito, por exemplo, num óbito, né, de uma pessoa morreu por excesso de peso. Não, isso não vai estar escrito nunca num prontuário lá de óbito da pessoa. O que vai estar escrito? Morreu de infarto, né? Morreu de AVC, né? Morreu de complicações do diabetes. Mas por quê? Porque tinha uma doença prévia que era a obesidade. Então, o que a gente sabe, Emília, é assim, ó, doenças crônicas baixam muito nossa imunidade, E as pessoas que morreriam em decorrência das doenças crônicas que têm, né, estão morrendo muitas vezes do coronavírus, porque aí elas adquirem a doença, né, estão ali com corona, mas como já tem um grau de debilidade muito grande, isso tem levado essas pessoas à morte. Então, na verdade, assim, o nível de mortalidade tem aumentado um pouco? Sim, com certeza tem aumentado. A gente viu, né, a dificuldade de algumas cidades para lidar com o processo de enterrar seus mortos, né? Então, a gente viu que realmente aumentou a mortalidade. Porém, muitas das mortes que seriam por outras doenças, né, as doenças comuns que nós temos, essas doenças crônicas, estão morrendo por coronavírus por causa da debilidade imunológica. Então, assim, as pessoas continuam morrendo de outras doenças, sim, Emília. Porém, muitas que morreriam dessas outras doenças estão morrendo do corona, porque estão num grau de debilidade muito grande, né? Eliassi reclamando lá da internet, né? Que não pode perder as orientações, mas a internet está atrapalhando. Opa, achamos uma pessoa aqui pedindo para participar, então vamos convidá-la. É a Mara. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver, conectando, vai dar certo. Oi, doutor Ricardo. Tudo bem, bom dia, Mara. Tudo bem? Bom dia. É Mara mesmo, né? Eu até orei para que o senhor me chamasse hoje, viu? Então deu certo, oração atendida. Verdade. Que Estou bom. hiper feliz. Nós também ficamos felizes. É sempre legal a gente conseguir conversar com uma pessoa de manhã, né? E ainda mais Com com uma certeza. pessoa que fica feliz, né, por ter essa oportunidade da gente participar junto, né? Que bom. Fico, Verdade. fico muito feliz. De onde você está falando, Mara? Salvador, Bahia. Ô, baiana, da terrinha, que nem o pessoal brinca. É Com verdade. sotaque ou sem sotaque? Eu acho que eu não tenho muito sotaque, não. Eu também achei. Eu também achei. Não tem muito sotaque. Não é de manhã, nem nada assim? Não, eu chamo manhã. Ah, legal. Eu, Mas eu acho que eu não tenho tanto, não. Pelo menos o pessoal que me conhece de fora, eles já sinalizam essa questão. legal, que bom, né? É, eu acho que a gente tem que ter essa marca registrada, né? Bom baiano tem que ter a marca registrada do baiano, né? Como a gente do interior Verdade. lá do Paraná tem que falar porta, porteira, portão, né? Mas é assim que funciona. Essas identidades eu sou muito apaixonado por essa regionalidade nossa, eu acho muito legal. Né? Eu também gosto. Eu também não tenho tanto sotaque assim, né? Do norte do Paraná, não é tão puxado o meu R assim, igual o pessoal do norte do Paraná, o pessoal, por exemplo, de Limeira, né? Que você chega em Limeira, você pergunta para a pessoa de onde você é, eu sou de Limeira, né? Então, assim, tem bastante sotaque carregado. O meu não é tanto assim, não. Mas vamos lá então, Ah. Mar. Em que eu posso lhe ajudar hoje? Doutor Ricardo, é o seguinte, eu tenho te acompanhado porque eu sou apaixonada por esse estilo de vida, né? Legal, De muito bom. alimentação saudável. Então, assim, fazendo um resuminho rápido, Sim. desde os 14 anos eu fui para um colégio interno, o IAN aqui na Bahia, e Uhum. deixei de comer carne. Você Comecei por aí. você sabe que eu nunca fui no IAN ainda fazer palestra, nunca fui convidado a ir para esses lados aí. Né? Estou precisando É receber um mesmo? convite para ir para aí. Né? Tenho vontade de conhecer. O pessoal fala tanto do colégio e ainda não tive a oportunidade de fazer palestra por aí. Já fiz em vários É outros uma colégios, benção. mas esse ainda não É fui. uma benção. Legal.
E aí, com 14 anos, então, você tomou a decisão de parar de comer carne. E isso se manteve por quanto Isso. tempo ou se mantém até hoje? Até hoje. Olha que legal, né? Isso daí mostra, né, um grau de persistência muito grande. E eu acho muito legal isso, porque assim, tem muitas pessoas que tomam uma decisão emocional e depois não conseguem fazer a sustentação dessa decisão. Então, isso já é uma característica muito boa sua, Mara, de conseguir, desde os 14 anos, ter tomado uma decisão, ainda numa idade tão jovem, e conseguir permanecer nisso, né, por tanto tempo assim, né? Hoje você está com qual idade, Mara? Eu tenho 55 anos. Então, nós estamos falando aí de 40 anos, né, de uma decisão tomada. Muito legal. É verdade. Então, vamos Eu lá. comecei assim, porque era meu sonho para o colégio interno. Então, eu tentei fazer minha inscrição, não consegui, porque era início, o colégio estava se iniciando no ano 79, 1979, mas eu consegui ir. Eu fui de paraquedas, arrumei minha mala, fiz um chá de viagem e fui no ano de 80. Uhum. E eu cheguei com a determinação. O pastor disse que o diretor que não tinha vaga no colégio e eu fui decidida a ficar. Eu falei com ele que ele fizesse qualquer coisa, mas eu não queria voltar porque era meu sonho. E quando eu fui, E foi aí mais ou ele menos assim também. A história se repetiu comigo, bem parecida com você também. foi, né? E aí ele falou: depois eu converso com você. E aí eu comecei em oração e jejum e com muita força de vontade. Na mesma hora eu deixei minha mala e já fui para a cozinha para trabalhar. Uhum. Quero ajudar. No outro dia, peguei uma caneta, um caderno, já fui para a sala de aula para estudar, a oitava série. Foi assim que eu fiquei no colégio. E aí eu determinei que eu queria mudar a minha alimentação, né? O IAN foi o pontapé para a mudança. Muito legal. E daí eu só venho crescendo. Deixei de início a carne vermelha, mas aí fiquei nas férias, quando eu ia em casa, com o frango e o peixe. Aí fui deixando gradativamente e hoje eu estou sem nada. E com esse curso eu deixei de usar o ovos, né? Uhum. E açúcar já tem um tempo que eu já não deixo, então assim, é gradativamente, cada dia melhorando mais. Legal. E é sempre assim. O que é importante, e você destaca uma coisa legal, Mara, é que assim, a gente tem que dar um passo de cada vez. Então a gente vai numa crescente, né? A gente vai crescendo. Então quando a gente dá esse passo, é importante, antes da gente pensar num segundo passo, consolidar o primeiro. O que a gente percebe é que a maioria das pessoas que tem dificuldade de se manter num estilo de vida saudável é porque, ao invés de ela dar um passo e consolidar, ela quer sair correndo, né? Então ela sai do ponto A para o B muito rápido, né? E nesse período aí de velocidade de transição, não tem como fazer uma sustentação de cada passo que ela está dando, né? Então é importante a gente dar o passo e só quando estou firme nessa minha decisão, nesse passo, já consegui abandonar determinado alimento, partir para uma próxima mudança, né? Então, isso tem feito você conseguir se manter também no foco. A maneira como você tem mudado é a maneira que eu vejo, né, ser a maneira correta, né? Então, legal isso daí. Verdade. Eu fiz o Gastronomia 1 e estou prosseguindo, fiz o Nutridos e Uhum. aí estou prosseguindo para o Gastronomia 2. Legal. Você gostou do Gastronomia Vital 1.0, hein? Amei, doutor Ricardo. Eu não perco nenhuma live sua. Legal, fico Eu feliz. assisto e assim, ó, eu vou todos os meus contatos, passando adiante, Muito bom. fazendo propaganda da saúde saudável, É né? Da isso. alimentação saudável. Isso é legal também, compartilhar, né? Porque nem todos nós, né, tivemos, por exemplo, a oportunidade de ir sentar num banco, né, de uma universidade e ter a oportunidade de estudar sobre saúde. E a gente percebe que tem muita gente que tem boa vontade, que tem o desejo da mudança, mas não sabe como mudar. Tem muitos outros que já mudaram, mas não sabem como ensinar. E aí, quando a gente faz essa parceria, digamos assim, né? Eu estou oferecendo aqui conteúdo teórico que é transformador, que ajuda o processo da mudança. E vocês estão ajudando no processo da divulgação. Isso é uma parceria do bem, aonde a gente vai levando essa informação para mais pessoas, para que elas também sejam beneficiadas. Eu vejo que todo mundo tem o direito, né, de ser saudável, mas nem todo mundo tem o conhecimento que precisa para ser saudável. Então, compartilhar essas informações, né, nos deixa muito felizes, né, porque aí a gente percebe que realmente a gente tem a possibilidade de ajudar mais pessoas. Verdade, com certeza. Legal. Tá. E aí, a minha questão maior é o meu emocional.
Sim. Eu tenho trabalhado muito com os 8 remédios da natureza, Uhum. assim, diariamente, né? Exercício físico, alimentação saudável, a questão do controle emocional, Uhum. a vitamina D, tomando sol. Então, assim, eu acordo com os 8 remédios na mente. Deixa eu É só, a água, deixa eu explicar para as pessoas o que são esses princípios, né? São princípios básicos de saúde, esses remédios da natureza que a gente chama, que é a questão da respiração, o ar puro, o descanso, o exercício, a luz solar, a água, uma boa nutrição, a questão da temperança e a confiança em Deus, né? Para quem ainda não tinha ouvido falar a respeito de remédios da natureza, né, ou princípios de saúde básicos, né, são esses 8. E eles fazem toda a diferença realmente na nossa vida. certo. Então, assim, eu tô com eu faço o meu check-up anual. Legal. E eu fico hiper feliz porque eu vou na nutricionista e ela fala: você tá bem, apesar de você não comer carne, É, mas tá tudo assim equilibrado. E eu fico assim apesar muito de, eu feliz. acho muito interessante, né? Seria, eu acho que o contrário. Se você comesse carne, queijo, leite e ovos e chegasse na nutricionista e tivesse tudo normal, aí ela deveria dizer, apesar de você comer carne, queijo, leite e ovos, você ainda está bem, né? Porque assim, se a gente começa a retirar aquilo que faz mal, qual é a chance da gente ficar bem? Altíssima. E aí as pessoas, elas tratam como se a gente fosse meio que um ET, né? Porque a gente não come determinados alimentos e ainda assim está bem. Claro que aí a gente vai estar bem. Ué, a gente tirou um monte de coisa que faz mal, como é que não vai estar bem? Então, é um pensamento totalmente distorcido das pessoas, né? Que coisa triste a maneira como as pessoas encaram uma mudança de um padrão de alimentação para o mais saudável. Parece que a gente está ficando, né, dentro de uma alimentação que gera doença, e não, na verdade, a gente está evitando o aparecimento de doenças porque abandonou muitas coisas. Verdade. Eu estava querendo, assim, deixar justamente o que o senhor propõe, a questão dos alimentos industrializados, a Uhum. farinha branca, né? E aí eu fui na nutricionista tem uns 2 anos, 2 anos, pedindo a ela que me ajudasse a montar um cardápio Uhum. com mais raízes, coisas mais naturais. E a minha dificuldade era a questão da proteína, já que eu não uso a carne, né? Ok. E os derivados. Aí ela, ela perguntou para mim qual era o meu cardápio. E aí eu Uhum. falei, de manhã eu uso 3 tipos de frutas doces Legal. e uso é, o carboidrato, que no caso são as raízes. Eu prefiro, Uhum. entendeu? No horário de meio-dia são salada variada. A metade do meu prato é salada bem colorida. Certo. A proteína, que no caso eu usava o feijão, então Uhum. todo dia eu uso um tipo de feijão Ok. e o arroz integral. Uhum. E à noite mais fruta, um caldo de legume, alguma coisa assim, né? Uhum. E aí ela falou: não, sua alimentação tá ótima, eu só vou incluir mais a proteína. Sim. E aí o ovo, né? E ela acrescentou algumas coisas que eu estava querendo deixar. Certo. E aí, quando eu conheci o seu projeto aí, né? E Uhum. aí, para mim, foi uma bênção. E desde lá para cá, eu tenho colocado em prática na minha vida e tem me ajudado bastante. E Eu não isso. fiz os meus exames Uhum. baseado nesse estilo de vida que você propõe, Uhum. mas eu já estava no processo. Legal. E você sabe que assim, ó, isso que eu ensinei, por exemplo, no Gastronomia Vital 1.0, da questão da organização do cardápio, é o que eu faço no meu dia a dia. É o que eu faço no meu dia a dia. E eu acho que eu não estou com aspecto de doente, né? Deixa eu chegar mais perto aqui para vocês verem. Não tem cara de doente, não, né? Tá tudo tranquilo, né? Claro. Uhum. Então, assim, ó, é, a gente ensina aquilo que a gente pratica, né? Aquilo que a gente pratica. Porque, primeiro, eu acho uma tremenda contradição é façam o que eu falo, mas não o que eu faço. Então, assim, eu preciso primeiro viver. E eu dou demonstrações claras todos os dias, né, desses princípios de saúde que eu tenho aplicado na minha vida e ensinando para vocês. Então, o que a gente percebe muitas vezes é que falta somente pequenos ajustes, pequenos ajustes. E esses pequenos ajustes, eles fazem toda a diferença, Mara. Mas, assim, é brutal a diferença que esses pequenos ajustes fazem. Por exemplo,
Quando a gente olha para uma refeição ali ao arroz e o feijão, muito legal, porque eu tenho um carboidrato e eu tenho uma proteína. Tenho que lembrar que o feijão não é uma proteína completa. Falta alguns aminoácidos. Mas olha só como é que Deus é perfeito. Se eu combino o cereal integral com o feijão, eu vou formar proteína ideal. Por quê? Aqueles aminoácidos que faltam no feijão, eu encontro no arroz. Eu encontro no arroz. Então, a proteína que eu tenho é uma proteína de alto valor biológico que vai suprir minha necessidade. Só tem ainda uma necessidade, que é a seguinte: a quantidade de proteína que tem no feijão, ela é bem menor do que a quantidade de proteína que teria numa proteína de origem animal. É menos concentrada. Então, aí, há necessidade da inclusão de uma segunda proteína. Mas não vou ter falta de nada. É só eu complementar duas proteínas. Então, por exemplo, eu faço uma salada de grão de bico de entrada, aonde eu tenho uma fonte proteica, e depois eu como um arroz integral com o feijão, e aí eu tenho uma segunda fonte proteica. E eu vou ter a minha necessidade sendo atendida, né, de proteína daquela refeição. Então, esses pequenos ajustes, eles fazem toda a diferença, toda a diferença. Eu, por exemplo, hoje não faço consumo de nenhuma proteína de origem animal. E não tenho falta de proteína. É claro que, começando a fazer atividade física agora, que é aquela máquina que eu disse que eu iria comprar, chegou, né? E aí eu já estou fazendo exercício físico. E aí, nesse caso, eu sei que eu estou aumentando a minha demanda a tal ponto que eu não consigo fechar essa necessidade toda proteica somente com o consumo dos alimentos. Aí eu preciso fazer o quê? Vou precisar usar um complemento e vou ter que comprar uma proteína e fazer o uso dessa proteína. Mas aí no caso, por quê? Eu estou gerando uma necessidade muito maior do que aquilo que eu consigo ingerir. Eu não como tanto, né, em termos de volume quanto precisava comer para ter ganho de massa magra. Então vou precisar complementar. Mas a gente sabe que as pessoas que comem carne, queijo, leite e ovos, elas também tomam proteína quando vão fazer musculação, não é verdade? Então nós estamos criando uma condição diferente. Claro que para sobrevivência, manutenção, não há necessidade nenhuma de uso de suplemento. Agora, para uma condição específica, talvez sim. Maravilha, é o que eu tenho feito, é justamente ajustar essa minha alimentação. Muito bom, muito bom. E aí eu queria que você me desse uma orientação melhor. Eu fiz o meu check-up. Certo. O único problema que eu acho foi a questão da pandemia, né? A Uhum. atividade física, eu tenho caminhado ao Certo. redor aqui onde eu moro e tenho feito alguma atividade em casa, Uhum. mas talvez não seja suficiente, pois anteriormente à pandemia eu estava na academia fazendo musculação, que eu acho que é o que eu preciso para enrijecer e para ganhar massa muscular, né? Isso, esse daí não é só você que precisa, esse é aquilo que todos nós precisamos, mas demoramos demais a reconhecer que precisamos. Mas realmente todos precisamos da musculação, todos, né? Independente do caso clínico, a musculação vai trazer benefício para você. O aeróbico também é muito importante, né? O aeróbico é importante. Cada um, né, tem um papel. Uma coisa que é interessante a gente entender, Mara, é que a atividade física aeróbica e anaeróbica, elas não são concorrentes entre si. Elas cooperam uma com a outra. Elas se complementam. Cada uma atua numa linha diferente, né, de objetivo, mas elas são complementares e não concorrentes, né? Então, assim, fazendo atividade física, mesmo que seja em casa, usando o próprio peso do corpo, é diferente de uma musculação. Musculação você trabalha um músculo específico, você consegue gerar um grau de lesão maior, né? E isso daí faz com que você tenha os resultados desejados. E o aeróbico vai melhorar sua capacidade cardiorrespiratória, aumenta até o seu desempenho na musculação, porque você vai ter um aumento dessa capacidade cardiorrespiratória que é importante para a musculação. Vai trazer um melhor condicionamento físico, né? Vai te ajudar a ter uma melhor noite de sono, porque oxigena melhor o teu organismo, faz com que você tenha um grau de relaxamento maior, ajuda na manutenção também de um gasto calórico mais elevado ao final do dia. Então, cada uma tem um objetivo diferente, né? Mas elas cooperam e não concorrem, né? Então, é importante realmente que assim que for possível, né, vencendo aí esse período de pandemia, agora que ainda está complicado a gente frequentar ambientes fechados, né, ficar por muito tempo dentro de ambientes fechados, aí nesse caso a gente pode trabalhar a musculação novamente. Enquanto você estiver fazendo em casa, ótimo. Ó, uma pessoa faz uma pergunta legal em cima disso que você falou, Mara, que é o seguinte, ó, como aliar os dois, né? Como aliar tanto o aeróbico quanto a musculação.
E é possível fazer no mesmo dia os dois, contanto que a gente entenda o seguinte: como eles são atividades com propósitos diferentes, eu não vejo de maneira nenhuma, baseado em pesquisas científicas, aquela indicação da gente fazer os dois no mesmo momento. Tem muita gente que faz assim: vou para academia, eu faço lá meia hora de esteira e depois eu vou e faço a musculação. Não acho isso uma opção interessante. A opção interessante é, em determinados momentos, estou fazendo aeróbico e em outro momento estou fazendo anaeróbico. Então, eu não vou fazer os dois juntos. Ah, mas se eu quiser fazer 15 minutos ali de caminhada no início para aquecer a musculatura e fazer a musculação depois? Pode, claro que pode. Mas é aquecimento. Então, ele não é um exercício que está concorrendo, é um exercício que está colaborando ali nesse momento. Agora, se eu faço uma atividade aeróbica muito prolongada e depois vou para a musculação, o nosso cérebro pensa assim: ué, a Mara ficou bipolar agora, ela não sabe o que quer, ela não sabe se ela quer diminuir ou se ela quer crescer, porque um é para diminuir o percentual de gordura, o outro é para aumentar o percentual de massa magra, né? Então, eles são exercícios com propósitos diferentes. Então, o que a gente deve fazer? Se eu quiser fazer aeróbica e musculação no mesmo dia, eu devo dar um intervalo de 6 horas entre um e outro. E eles não vão ter nenhum efeito colateral, né, de negatividade em cima da outra atividade que eu já fiz. 6 horas é um tempo ideal para que a gente faça a outra atividade física sem ter efeito, né, sobre a atividade anterior realizada. Ótimo. Eu estou. Eu assisti até uma live Uhum. que você fala justamente sobre isso. Eu anotei cada detalhe sobre a questão do exercício e esse período que deve ter entre uma e outra. E eu vou nesse processo, com fé em Deus. Eu tenho feito assim também, né? Quando, por exemplo, eu faço uma musculação de manhã, aí depois eu saio para fazer uma caminhada ou pedalo, né, no final do dia, nado um pouco, né? Então aí são atividades diferentes, mas dando esse intervalo. E isso funciona muito bem. Certo. A minha dificuldade não é diária, mas em alguns períodos que eu percebo que eu estou assim um pouco mais ansiosa ou com alguma dificuldade, eu percebo que eu estou tendo dificuldade de concentração na hora do sono. Uhum. Estou colocando as suas dicas em prática, mas ainda estou percebendo. Eu estou querendo fazer esse ciclo que você ensinou Da melatonina. da melatonina para poder ver se melhora a questão do meu sono, entendeu? Uhum. Ontem e hoje eu senti que eu dormi melhor, mas eu percebo que não está sendo assim regular. Então, essa questão que você destacou, Mara, ela é bem interessante. Porque assim, ó, durmo mal, pioro emocionalmente. Pioro emocionalmente, durmo mal. Então, vira um ciclo vicioso. E isso é muito ruim. É muito ruim por quê? Porque a gente sabe que o nosso grau de ansiedade interfere na qualidade do sono. Se eu, por exemplo, chego muito ansiosa, se eu chego à noite, né, muito agitada, o que isso vai me gerar? Né? Isso vai me gerar uma dificuldade de dormir, vai me gerar uma dificuldade. Eu estou ansioso, estou agitado, estou com a mente acelerada. Então, a gente tem essa dificuldade muitas vezes para relaxar. E aí, se eu durmo mal, eu não controlo o cortisol, que deve ocorrer esse controle das 21h30 até as 2 da manhã. E aí, no outro dia, eu já acordo com a mente mais agitada. Eu vou ter um dia mais ansioso e mais dificuldade para dormir. Então, começa a virar aquela questão daquela bola de neve, que só vai rolando montanha abaixo e vai crescendo cada vez mais, né? E daqui a pouco vira uma avalanche. Então, esse aspecto ele é muito importante. Então, coisas que ajudam a gente a relaxar, né, e distraem a nossa mente são coisas fundamentais de ser agregado no processo, Mara. Então, o que a gente pode fazer? Não abrir mão da atividade física de jeito nenhum, porque a atividade física cansa o corpo, então isso já gera uma necessidade das horas de sono, algo que é muito importante para nós, então. E também buscar atividades de lazer. Sabe, isso é uma coisa que a gente explora muito pouco, mas deveria explorar muito mais. O momento de lazer é aquele momento que a gente separa para fazer algo que a gente gosta. E quando a gente está fazendo algo que a gente gosta, a gente não está ansioso. Não está ansioso. Né? Por exemplo, uma pessoa que gosta de fazer, sei lá, vou pegar aqui, crochê. Né? E aí ela está ali fazendo o crochê dela. Ela não está fazendo o Você, crochê. Você gosta? você tocou no ponto certo que eu ia falar, tá esperando só uma deixa aí. Então fale primeiro e depois eu complemento. Ó, terapia para mim é fazer crochê. Eu estou fazendo crochê, eu me aposentei justamente porque eu queria uma qualidade de vida
Então já estou entrando aí no terceiro ano. Uhum. Eu queria melhorar a minha alimentação, minha atividade física, e aí eu optei pela aposentadoria, mesmo perdendo alguma coisa. Deixa eu E só aí fazer uma eu. brincadeira rápida aqui, ó. A Paty disse assim, ó, que ela ama fazer comida, né? O problema não é amar fazer comida, é amar comer a comida que se faz, né? Então vai ter que trabalhar num restaurante, Paty, porque aí você vai fazer comida todo dia, vai relaxar e também não vai comer muito daquilo que você faz, né? Porque senão a gente começa a fazer uma coisa que é terapia, mas aí a gente faz e come a terapia, aí começa a complicar também. Mas pode continuar, Mara. Então, assim, doutor, eu tenho tentado, né, justamente fazer, incrementar esse lado meu de artesanato que eu gosto. Então, assim, Legal. pintura, eu gosto de ler, e principalmente o crochê. Tricô também, mas assim, o que eu mais gosto de fazer é o crochê. O Pô, crochê eu então esqueço de tudo. E só me acertei na mosca, então, hein? acertou. Quando você falou, eu gosto demais. É algo assim que eu faço diariamente, Então, mas entendeu? você viu a frase que você falou agora? Esqueço de tudo. Esse é o É, ponto, Mara. É a gente encontrar justamente essa atividade que tira o foco do problema, que tira o foco daquilo que gera ansiedade. Se a gente encontra isso e consegue implementar uma rotina diária com isso, nossa, a gente tem aí, né, eu sendo vegetariano, então não é a faca e o queijo, é a faca e o tofu, né, na mão é para a gente verdade. resolver a situação. Então, esse momento de lazer é algo muito legal. E como é que você tem implementado isso diariamente? E outra questão é praia, Uhum. entendeu? Só sentar ali, contemplar o mar, a natureza, Eu não andar. sei por Para que que vocês mim, gostam de fazer esse tipo de tortura com a gente que mora no Centro-Oeste, né? Pô, a gente tá tão longe da praia e vocês ficam falando isso. Isso é maldade, sabia, Mara? Fazer esse tipo de coisa. Igual mas outro dia, tem outra terapia fui que conv... vocês também podem fazer. Hum, Caminhar na natureza, em é. meio a árvores, né? Isso aí também é maravilhoso. Sim, mas esse negócio de praia é uma tortura, né? Eu É passei a verdade. minha adolescência, todo final de ano eu passava na casa do meu pai. E meu pai mora em Praia Grande, São Paulo. Eu amo praia, né? Eu amo praia também. E eu ficava na casa do meu pai 30 dias, né? E era a melhor época do ano, né? Porque primeiro estava de férias, segundo porque eu estava na praia, né? E aí era um negócio fantástico. Ainda estava junto do meu pai, que eu ficava o ano todo, né, sem encontrar com ele. E assim, eu amo praia. E eu sei, realmente, para quem gosta, é uma das melhores terapias que existe, porque você não precisa Uhum. fazer nada. Você só precisa estar ali, né? É Estando na verdade. praia, você já está em terapia, né? Porque aquele barulho das ondas, né? Aquilo é muito gostoso, aquela sensação de você poder mexer ali na areia, fazer buraco e tal, né? Afundar os pés na areia ali na beira do mar, aquilo é bom demais, né? É, com Pegar, certeza. pegar jacaré, para quem gosta depois, né? Que é nadar ali na frente da onda e ela te joga assim. E eu era bom nisso, viu? Aham. E isso é muito agradável mesmo, né? Esse contato com a natureza é algo muito bom. E isso É. não tem como a gente dizer que está estressado ali, né? É o que eu brinco assim, ó. Se tem uma coisa que a gente nunca vai ver, vai ser vendedor ambulante da praia estressado, né? Você nunca vê. Você É. sempre percebe que todos eles estão de bom humor, mesmo com aquela dificuldade, né, de manutenção ali, né, mensal do ganho e tal. Mas você nunca percebe nenhum deles mal-humorado, né? Por que É será? Porque verdade. bom, o escritório dele é diferente do escritório nosso, né? Então, é Aham. outro nível, né? Agora, doutor, voltando à sua pergunta, você falou, né, como é que eu faço? A questão Uhum, do crochê, eu comecei numa brincadeira, né? uhum. Desde criança que eu gostava de fazer assim, mas eu fazia por mim mesma. Eu via as pessoas fazendo e por curiosidade eu comecei a fazer. E aí eu comecei a pegar um livro e fazer ali, olhando os gráficos e fazendo. E agora eu pego qualquer coisa e faço. A minha avó Eu fazia mesmo ponto cruz. Eu aprendi na época a fazer alguns pontos, também né? eu faço. Eu faço também Volta Cruz. Pense tudo de artesanato que você pensar. Eu amo fazer, mas crochê é o que mais me identifico. Então eu comecei numa brincadeira e agora eu estou fazendo até mandando para outros estados, para o exterior. Olha que legal. Estou Virou, fazendo alguma virou uma fonte de renda, então, para você uma também. fonte de renda, um hobby que virou uma fonte de renda. Pois é. Aí é ganhar dinheiro brincando, né? Literalmente, né? Fazendo aquilo que É. mais gosta, né? Eu Agora eu tive. estou procurando ter equilíbrio, Uhum. porque eu estava percebendo.
É tanto que eu não faço muita divulgação, porque eu estava percebendo que eu estava muito ansiosa, querendo dar conta das encomendas. É, Então aí eu dei uma. você vê que essa questão que você destacou é muito interessante. Algo que fazia por prazer virou uma forma também de ganho e estava começando a sobrecarregar. Só que, Isso, se você começou por prazer, não é uma coisa que você começou a fazer com necessidade de manter, né, um alto grau de produtividade em cima disso para poder ter a sustentação. Você já disse que é aposentada. Então, veja, isso. chegou no momento de encontrar esse ponto de equilíbrio. Isso é legal, porque tem gente que fica destemperada nesse momento e aí não encontra o ponto de equilíbrio e aquilo que antes era para trazer prazer começa a gerar sobrecarga. É uma sobrecarga de trabalho, uma sobrecarga de ansiedade, porque eu tenho que dar conta agora de entregar encomendas. Então, assim, realmente encontrar esse ponto de equilíbrio é muito legal, muito legal. Uhum. Outro detalhe que eu queria falar contigo, que é uma das coisas que, né, eu tenho me preocupado, é a questão da vitamina D. Certo? Todos os anos eu faço, eu peço todos os exames, faço, tá tudo ok. Mas esse ano, eu acho que devido à pandemia, por a gente não estar, né, mais ao ar livre e na praia, que é uma das coisas que eu gosto, a minha vitamina D deu abaixo de 30. Uhum, ok. 20,8. 2020 já chegou aí quase no grau de deficiência, né? Então caiu bem, Mara. E aí, veja, Eu você fui. realizou quando esse exame? É, 28/7. Quem que está aí com Aí eu você? fui. É minha filha. Legal. Né, um abraço para ela Ela, também. obrigada. É Daniela, é dentista Legal, e está aqui Daniela. me auxiliando. Que bom. Então, assim, ó, foi no mês 7 que você fez. Eu fiz essa pergunta para eu saber o seguinte também. A gente sabe Uhum. que o período do verão, né, na Bahia é meio que assim, né, anual. Então, não tem um negócio assim, ah, tem um período que tem calor e outro não tem. Não, na Bahia sempre vai Mas ter, um mesmo. detalhe, Uhum. mas um detalhe, doutor. Esse ano a gente tem tido no inverno muito frio, muita chuva, Não, entendeu? chuva eu até entendo. Agora, frio em Salvador, o que que é frio para vocês aí, mano? Não, não, assim, eu não sei se é onde eu moro, Uhum. mas assim, aqui não, em geral, realmente, a gente não tem o frio que vocês têm, certo? Mas aqui onde eu moro, esfriou um pouco à noite, da gente usar um lençol e às vezes precisar até de uma coxa. Não é constante, Uhum. mas um dia ou outro, eu acho que deve ter chegado a 22, 20, essa faixa. É. Interior abaixou mais um pouco, assim, para 16, né? 18, mas a sensação, eu creio que seja assim de 18, 16, essa faixa. Não é sempre. Para mim ainda é bermuda e camiseta nesse nível aí. Eu sei. Mas a gente Mas é entende, porque claro. eu sou frienta mesmo. Não, você é baiana, você já tá aí no sangue, isso daí já faz parte, né? Eu É fiz essa verdade. pergunta pelo seguinte, porque assim, ó, como a gente não tem uma queda brusca de temperatura no período do inverno, então a gente morando num estado ensolarado como é da Bahia para cima, né, da Bahia para cima, porque a Bahia ainda é o primeiro estado do Nordeste, né? Porque depois para baixo ali a gente sabe que já faz um certo friozinho, até no Rio de Janeiro às vezes dá uma queda de temperatura maior do que aí na Bahia. Apesar que tem umas regiões da Bahia também, tipo Correntina, que eu falei, meu Deus do céu, né? Tem inverno em Correntina, faz um frio louco naquele lugar. E em Salvador, a gente sabe que essa pergunta ela cabe muito bem, né, dentro desse cotidiano da questão, né, de não fazer frio. Então, você poderia aproveitar o sol durante o ano em todo. Mas aí a Aham. pergunta foi a seguinte: por que a data de coleta do exame? Mês 7, ok. Quando começou a pandemia? Realmente começou em fevereiro, digamos assim. Final de janeiro já se falava um pouco sobre pandemia no Brasil, mas a partir de fevereiro. Então, nós estamos falando de 5 meses. 5 meses. Então, vamos imaginar que você tenha ficado aí 5 meses, né, sem ter a oportunidade de ir à praia como ia, de tomar o sol que tomava. Ainda vê esse período do inverno que diminui um pouco a questão da luminosidade. Em 5 meses, você sair de um resultado de exame que você tinha sempre acima de 30
para quase abaixo de 20, né? Então mostra que a queda foi rápida também. Então era isso que eu queria destacar, né? O período, 5 meses, né? De quando começou a pandemia para esse período, né, que você deixou de frequentar a praia, você teve uma queda de mais ou menos mais de 10, né, unidades aí dentro do teu exame, né, nanogramas por decilitro. Então, é uma redução bem considerável, bem considerável. Aí, aí deixa eu te perguntar. Minha ginecologista, né, que foi quem passou os exames, ela me passou Uhum, uma fórmula, vitamina D3, 2000 UI/ml, uhum. vitamina A, 200 UI, né, assim que fala, É, barra ml, uhum. e veículo oleoso 1 ml. Tá, e aí no... Fazer 90 ml, uso oral 1 ml pela manhã por 90 dias. Tá, então a quantidade que ela está te dando é de 2.000 I, né? Já que é 1 ml por dia que você está fazendo uso. Então veja, quando eu pego um paciente para fazer a correção da vitamina D dele, estando abaixo de 30 e acima de 20, eu trabalho com 7.000 Is. Aí nesse teu caso, a gente sugeriria então não 1 ml, mas talvez de 3 a 4, que daria 6 a 8, né, mil Is aí no caso. Por quê? 2.000 Is eu trabalho com alguém que está entre 30 e 40, que está normal, só para manutenção. Esse valor que ela está Certo. prescrevendo, eu particularmente uso com os meus pacientes para manutenção. Para manutenção. E claro, são visões diferentes, mas eu já tenho, né, aí muito tempo prescrito essas 2.000 I entre 30 e 40, e a gente tem percebido que os pacientes não caem para menos de 30, mas também não conseguem subir para mais de 40 usando 2.000. Então é um valor meio de manutenção mesmo. Aonde a gente precisa de 400, né? Essa é a nossa necessidade, é de 400. Mas nós não temos uma taxa de absorção de 100%. Eu já comentei isso, acho que em alguns momentos aí de live, que quando eu fazia zootecnia, a gente fazia muito ensaio de digestibilidade. O que é um ensaio de digestibilidade? Eu sei exatamente o que eu estou oferecendo para aquele animal no coxo. Então eu sei quanto que eu dei de comida para ele no coxo, né, para uma vaca, por exemplo. E aí eu sei quanto que houve de sobra. Então eu calculo exatamente o que o animal comeu. Eu calculo exatamente o que esse animal comeu. E aí o que a gente vai fazer? Eu sei quanto ele comeu e eu sei agora também quanto que ele eliminou. Então a gente tem que fazer o cálculo do quanto de fezes esse animal eliminou e a gente vai analisar uma parte daquelas fezes e vai descobrir ali então o que tem de resíduo, o que passou, o que houve de perdas. E a gente vai fazer então esse cálculo, que é um ensaio de digestibilidade, e descobrir. Ah, ele aproveita tantos por cento do carboidrato que ingere, ele aproveita tantos por cento da proteína, tantos por cento da gordura, né, tanto dessa vitamina ou tanto desse mineral. Né, isso daí é um ensaio de digestibilidade. No ser humano não é Certo. feito isso, não é feito. Então a gente sabe, pelo que é feito nos animais, que não é 100% de absorção. Tem perdas e perdas consideráveis daquilo que se ingere. Se não tivesse perdas, né, não existiria, né, a necessidade de ir ao banheiro fazer número 2, não é verdade? Tudo que está saindo é aquilo que não foi absorvido e tem perdas ali, tem perdas. E aí, nesse caso, o que a gente precisa entender? 2.000 não vai absorver as 2.000. Eu vou ter uma perda dessas 2.000. Quanto de perda? Não sei, porque não tem ensaio de digestibilidade. O que acontece é, 2.000, precisando de 400, tem me mostrado que é um valor ótimo para manutenção. As pessoas não têm uma alteração nem grande para cima, nem para baixo. Então, não tem uma alteração muito grande daquele valor, fazendo uso de 2.000. No caso, como o seu deu entre 20 a 30, 2.000 seria meio que para manter você entre 20 e 30. Dificilmente vai te ajudar a recuperar e subir para cima de 30, chegar a 40 e assim por diante. Certo. Por isso, eu faço durante 3 meses uma dose mais elevada, para que haja realmente sobra, né, de vitamina D. Tem uma garantia de que, pensando que uma parte vai ser eliminada, a parte absorvida vai ser muito maior do que aquilo que eu preciso para manutenção. E aí sim, a Ok. gente conseguir ter essa sobra. Então, eu trabalharia aí com essa dose, né, de 3 ml a 4 ml por dia durante 90 dias, o que vai gerar uma sobra, vai jogar a tua vitamina D realmente lá para cima, e aí não vem nem a necessidade do uso, ou talvez um uso de 2.000 para manutenção.
Se, por exemplo, a pandemia, né, der uma controlada, a gente tiver a vacina e você puder voltar a frequentar a praia, aí você vai conseguir, né, com o uso do sol, fazer a manutenção. Porém, Eu hoje a já gente não estou, trabalha assim, a gente trabalha para subir primeiro. certo, eu já estou tomando sol. De 11, esse período de 11 às Uhum. 2 horas da tarde, é o período que eu vou caminhar já justamente para tomar o sol. Muito bom. Isso é excelente. Isso vai te Agora, ajudar. E ele ajuda na agora, manutenção também, né? A gente não certo. pensa no sol para Agora, recuperar. Sim, uhum. Agora a minha dificuldade, doutor, assim, eu sei que é o sol que é mais forte nesse horário. isso. Eu tenho umas manchinhas nos meus braços justamente por causa do sol, por ir muito à praia, que eu amo praia. Uhum, Então eu tenho essas manchinhas. Sempre vou na dermatologista e tá tudo controlado, sem nenhum problema de ser câncer, né? certo. Mas o que eu posso fazer? Porque assim, o ideal é você tomar o sol sem protetor solar. Na E nessa região, questão, o que é que eu na- faço? eu ia falar, na região que você passa o protetor, você não vai conseguir fazer a absorção do raio UVB. Sem absorção do raio UVB, não inicia a formação da pré-D3 na pele e depois a continuidade dela, tanto no fígado quanto no rim, onde ela se torna em 1,25 de hidroxivitamina D, que aí é a vitamina D ativa, né? Que é um hormônio, na verdade. Então, assim, ó, se eu fizer o uso do protetor, realmente eu vou estar me protegendo com relação à formação dessas manchinhas que o sol pode promover. Porém, não vou estar produzindo a vitamina D. Aí vai ser agora uma questão, né, de gato e rato, né? A gente vai ter que trabalhar agora qual vai ser o nosso objetivo. O que você Sabe o que eu pode estou fazer? fazendo? Eu estou fazendo o seguinte: eu passo protetor só na parte que está mancha e Certo. no antebraço eu exponho ao sol. O que eu ia sugerir para você seria o seguinte, né? Que você Hum. saísse para fazer a sua caminhada, digamos que seja de 1 hora. Quanto tempo que é essa caminhada? É basicamente isso, 50 minutos a 1 hora. Tá, então vamos considerar que você foi nesse horário mais quente do dia, e aí no caso você já passa um protetor no rosto, porque o rosto é a região que a gente mais se expõe ao sol, então vale a pena fazer a proteção do rosto sempre. E eu vou então sem uso de protetor no braço. Caminho ali pela cor da sua pele 15 minutos a esse sol. Terminou esses 15 minutos, vou lá e passo o protetor. Então eu vou com o protetor. Passou os 15 minutos, eu passo o protetor. Já fiz ali a minha absorção dos raios UVBs que eu precisava e agora daqui para frente eu vou proteger. Por quê? Porque a gente sabe que tomando o sol do meio-dia no tempo adequado para a cor da nossa pele, não vai gerar estímulo para que essas manchas cresçam, para que surjam novas manchas. Aí, a partir desses 15, 20 minutos, você vai e se lambuza ali com o protetor, né, e você vai ter já gerado o estímulo para a produção da vitamina D que você precisa e traz o Certo. grau de proteção depois. Pode ser uma opção. Ok, tranquilo. Outro detalhe que eu quero salientar, quero informar para que ajude outras pessoas, é um probleminha que eu tive. Eu Uhum. tive, há 3 anos atrás, eu passei um processo de separação, de divórcio, de perda. E isso me trouxe um problema de Lincoln, uma doença que eu desconhecia. Uhum. Hum? É uma doença autoimune, Uhum. né? E aí, graças a Deus, eu tô em controle, porque foi justamente na parte íntima. Uhum. Mas eu estou no processo. Eu usava a pomada, é, essa pomada aqui que que está sempre constante comigo, que é furoato de mometazona. Uhum. Certo. Esse, Eu, ela é eu um, usei, ela é um usei, corticoide. usei diariamente. Depois eu fui 3 vezes, usar 3 vezes na semana. E agora é uma vez sim, uma vez não, né? Não, era uma vez sim, uma vez não. E agora 3 vezes na semana. Certo. Mas eu já fiz check-up esse ano e tá tudo sob controle, certo? As manchas já sumiu. Então, eu pensei, a partir daí, eu comecei a trabalhar com o meu emocional. Justamente com esses 8 remédios, principalmente o controle emocional, né? Fazendo as coisas que eu gosto. E é o que tem me ajudado e tem mantido. Uhum. Mas eu estou falando porque eu queria ouvir alguma coisa sua a esse respeito, que eu acho que vai ajudar muita gente, porque a ginecologista disse que ela recebe muita gente com esse problema de Lincoln.
Pois é, doenças autoimunes, elas têm se tornado agora, parece que doença da moda, né? Todo mundo resolve ter, né? Uma ou outra. E são várias, né? São várias as doenças autoimunes. Só que toda doença autoimune tem a mesma causa, né? Tem a mesma causa. O próprio organismo gera a doença. Mas por que que o nosso organismo gera a doença? Bom, aí tem várias intercorrências que acabam favorecendo o aparecimento de uma doença autoimune. Mas a principal porta que se abre para o aparecimento de uma doença autoimune é a piora do emocional. E como a gente tem vivido aí 80% da população sofrendo, né, com esses problemas emocionais, se torna muito mais comum a presença das doenças autoimunes na população. E ela pode ser de qualquer tipo. Essa é uma doença ginecológica, uma doença autoimune que afeta a parte ginecológica. Porém, a gente tem, né, duas formas aí de controle da doença. Uma delas é o uso da pomada tópica, que é um corticoide, né? Só que quando a gente faz o uso do corticoide de uso tópico, ele é muito menos prejudicial do que quando a gente faz o uso de um corticoide via oral. Porque o corticoide via oral, ele vai ter a ação dele no teu organismo, mas primeiro ele tem que passar por onde? Pelo fígado, né? Então ele vai ter que ser Uhum. metabolizado no fígado, isso é um problema. A minha filha, por exemplo, ela tem dermatite atópica. Eu também tenho, mas a minha quase não se manifesta. Mas a da minha filha se manifesta mais, né? Eu e as duas filhas temos, né? Uma pouquinho, a outra já um pouquinho mais, né? Mas nenhuma caso grave. Mas a gente percebe que em determinados momentos eu tenho que abrir mão da pomada também. Tenho que abrir mão da pomada, ela tem que passar a pomadinha. Só que aí o que eu percebo? Dentre as duas filhas, a que mais se manifesta é a que tem mais dificuldade de digerir a parte emocional, né? Aqui é muito mais meiga, né, que tem mais problemas com relação a isso, porque já teve intercorrências, né, quando era mais nova, aonde passou por determinadas situações de muito bullying, né, por causa de um problema físico que ela tinha, né? A Manuela, ela tinha problema com relação à amígdala, que o pessoal costuma chamar, que o nome correto é tonsila palatina. Tua filha está aí do lado, ela deve entender muito bem disso, porque é dentista, então ela conhece muito bem tonsila palatina, e a amígdala é no cérebro, né? E a nossa tonsila palatina, muitas vezes, ela cresce. E isso faz com que a gente tenha dificuldade respiratória, principalmente no período da noite. Então a pessoa ronca demais, né? Aí ela não oxigena o cérebro da maneira como deve, acorda mais ansiosa, porque aí não teve esse bom trabalho noturno do processo respiratório. Então a minha filha tinha esse problema, né? Tinha tonsilas palatinas muito grandes, então ela roncava muito durante a noite e era uma criança muito irritada, tinha muito problema emocional com relação a essa gestão, né, do ímpeto dela. Era muito briguenta, batia nos meninos na escola, era complicado. Mas isso por causa de um problema físico. Além disso, ainda tinha adenoide, 90% de obstrução em cada uma das narinas. Então, mais outra dificuldade, né? E uma pressão alterada no ouvido ainda, porque numa região ali do ouvido médio, onde era para ser somente ar, ela tinha líquido, então distorcia os sons. E isso tudo dificultava o processo cognitivo de aprendizado da Manuela na escola. Pensando em tudo isso, a Manuela tinha um grau de irritabilidade muito grande. Era uma criança muito irritada, muito briguenta, né? E aí o que que acontece? Nessa época, se manifestava muito mais o problema da dermatite atópica nela. Então eu tinha que usar a pomada, tinha que usar a pomada. Mas conforme a Manuela fez as cirurgias necessárias, retirou as tonsilas palatinas, né, fez a raspagem da adenoide, fez lá um piquezinho, né, na membrana do tímpano para a gente poder eliminar esse líquido e tentar controlar a pressão do ouvido médio para que ela não viesse distorcer os sons e conseguisse entender da maneira como todo mundo que ouve não tem problema auditivo consegue ouvir. Isso tudo fez com que a Manuela mudasse totalmente. E aí daquela criança brava, irritada, briguenta, ela virou uma criança muito meiga. Porém, ela trouxe traumas dessa época. Trouxe traumas dessa época. E a gente tem que lidar muito bem, né? Na hora que tem que fazer algum grau de correção com a Manuela, tem que saber muito bem como trabalhar o aspecto com ela para não deixar o coraçãozinho dela magoado, porque aí depois a gente percebe que piora esse aspecto, né, da dermatite atópica. Então, assim, o controle emocional é a chave de sucesso para pessoas que têm doença autoimune. Isso é um fato. Uhum. Esse é um fato. Faz toda a diferença, faz toda a diferença. E aí E o meu quando... foco, Uhum. meu foco tem sido justamente isso, a parte emocional, controle mesmo. Pois é. E isso faz toda a diferença, Mara. A gente controlar essa Uhum. questão emocional. Só que quando a gente pensa no controle emocional, né, a gente tem que lembrar de alguns aspectos, né? Quais? Por exemplo, controle emocional passa por uma boa noite de sono.
passa por uma boa noite de sono. É meu foco agora. Então aí eu ia dizer para você, talvez o mais importante nesse momento, como você já consegue implementar uma rotina de lazer, coisa que muita gente nem sabe o que é. Eu digo que tem muita gente que se fosse ler a palavra lazer escrito ia ler laser, né? Porque nem sabe o que é lazer, nem sabe que isso existe, né? Então assim, ó, Uhum. se você já consegue implementar essa rotina do lazer diário, isso é fundamental. Agora o nosso foco teria que ser no quê? Na parte do sono. Porque o sono ele vai te ajudar em dois aspectos. Um deles é você melhorar os aspectos emocionais. Ali no horário do sono, das 21 horas e 30 minutos até as 2 da manhã, é o horário que o teu corpo ele faz o controle do cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, temos que ter o foco no sono para que a gente possa melhorar esse aspecto emocional e não tenha uma recaída, né, com relação ao problema, né, autoimune, a doença autoimune. Isso não vale só para você, né, que tem uma doença específica autoimune, mas para qualquer outra pessoa que tenha outra ou a mesma doença autoimune. O controle do E eu sono é percebo, fundamental. doutor Ricardo, que assim, eu acordo elétrica, né? Eu uso de manhã, de dia, e aí à noite eu vou diminuindo esse processo. E assim, eu tenho o costume de ir para a cama 9h30, no máximo 10 horas, entendeu? Agora, não é sempre. Eu posso dizer que eu durmo bem. E para mim, uma noite de sono é quando eu deito, apago e assim só acordo 5 horas. Também Uhum. assim, eu não consigo dormir mais do que isso. 5 horas eu já acordo. Acho que o Mas processo de internato, de acordar cedo, já é assim algo que virou um hábito, entendeu? mas tem outras questões também, né, que a gente vai. O avanço da idade acaba modificando também, a gente É, já não tem uma necessidade de tantas horas de sono. Infelizmente, a idade avança, né? E a idade aham. avançando, a produção de GH diminui, ou seja, a produção do hormônio que faz o processo de reparação do nosso organismo vai diminuindo ao longo da vida. No entanto, O que período da começa menopausa, né? começa a aparecer aí as intercorrências do avanço, menopausa, né, as rugas começam a formar os pezinhos de galinha, né? Então, tudo Uhum. isso é em decorrência da diminuição da produção de GH. Teu corpo já não tendo uma capacidade tão grande de produção de GH, ele também não precisa de tantas horas de sono como uma criança e um adolescente que estão na fase de crescimento, têm uma necessidade de muito GH circulando na corrente sanguínea. Então, isso é normal. Uhum. Mas essa questão do foco no sono, eu tenho certeza que vai te ajudar muito, Mara. Eu vou fazer esse ciclo da Da meloto- melatonina. melatonina, né? Isso. E aquela questão, faz o É o ciclo. mesmo ciclo para cada pessoa, para qualquer pessoa faz o mesmo ciclo? Eu tenho usado para todos os meus pacientes, né, que têm dificuldade para dormir, que eu já tentei outras alternativas. Eu nunca começo com o ciclo da melatonina, mas não tenho conseguido colocar a pessoa, né, para dormir da maneira como a gente gostaria. Aí a gente realiza o ciclo da melatonina. Então ele nunca é a nossa primeira opção, é a última opção, digamos assim. Mas quando a gente Certo. realiza aí o ciclo da melatonina, qualquer pessoa pode fazê-lo, contanto que realize dessa maneira e não faça o uso contínuo da melatonina para pineal, Eu né? anotei. Entender que não tem que parar de produzir. Quando a gente faz esse ciclo da melatonina, a gente tem essa possibilidade, então, de tentar regular a pineal. Tem gente que está perguntando como que faz, porque não estava na live, e aí eu vou fechar explicando isso, né? Que daqui a pouco eu já tenho compromisso. Então, vamos. Só mais um detalhe em Pode relação fazer a sua pergunta e aí depois eu explico isso. meus exames deram tudo normais. Certo. Até o colesterol, a médica disse que estava normal. Mas minha filha acha que eu devo ver contigo esse detalhe do colesterol. Sim. O colesterol total, o resultado deu 223. Uhum. Eu já acho que 223 não é um valor adequado, principalmente porque antes a gente considerava o colesterol total ideal até 150, né? Até 150. E aí, nesse caso, a gente deveria, então, reduzir abaixo de 200, pelo menos, né? Que hoje é considerado aí o limite, né? Dentro, né, do estabelecimento pela ciência. E Uhum. mais importante do que a gente olhar o colesterol total é nós observarmos as frações, Mara. As frações são muito importantes. E aí, nesse caso, eu te pergunto como que está seu LDL e o HDL. O HDL 49,0. Ok. Ideal para a mulher é nós estarmos aí com um nível acima de 60, né? Porém, esse valor já é um valor considerável. Para homem, por exemplo, acima de 40 tá bom. Então ele tem trazido um grau de proteção, não tanto quanto a gente gostaria, 49. Só que aí era 223, tiro 49, eu sei que Uhum. provavelmente vai estar com um LDL acima de 100. LDL
140. Pois é, aí é onde a gente esbarra no problema, né? Um LDL de 140. 140 LDL vai dar 189, então, e a gente tem um VLDL aí também passando de 30, né? 34. Pois é, 34. 35 é meio que o limite dele, então está bem próximo do limite também. Então, esse LDL que é o maior problema, porque o LDL, ele gera esse processo de oxidação, né, do nosso organismo formando placas de ateroma. Então isso é muito ruim. E o que piora o LDL? Consumo de gordura saturada, né, consumo de frituras, né, consumo de produtos industrializados que tem ali o óleo de palma ou a gordura hidrogenada e o consumo das gorduras, né, de origem animal. Então isso daí é a matéria-prima para a produção do LDL. Mas algo que a gente sabe que mesmo não consumindo esse tipo de coisa também potencializa o aumento do LDL é quando nós estamos mal emocionalmente. O nível de cortisol mais elevado gera esse processo de oxidação. Então, voltamos de novo na questão emocional, É. nesse aspecto. Eu acho que minha questão é emocional, porque eu não uso frituras, eu não como açúcar, minha alimentação é o mais natural possível, estou seguindo à risca as suas orientações. Pois é. Então, meu foco está sendo no sono e nessa questão emocional. Eu acho que isso daí vai te ajudar bastante, vai te ajudar bastante. Eu, por exemplo, tive um período da minha vida que eu me machuquei quando eu fazia atletismo e fiquei fora do Campeonato Brasileiro. E assim, é muito ruim você ficar fora de um campeonato que você está se preparando, onde você tem a terceira melhor marca no Brasil no 100 metros rasos. Então, assim, no Infanto Juvenil eu tinha a terceira melhor marca no Brasil. Eu tinha a possibilidade de conseguir um pódio, né, dentro do Campeonato Brasileiro e já tinha índice para um sul-americano. E depois foi terrível ainda ter que ficar 6 meses me tratando para poder voltar aos treinamentos e perceber que a pessoa que ganhou a prova do Campeonato Brasileiro Infanto Juvenil naquele ano fez um índice menor na prova do que eu fazia nos treinos, do que eu fazia no treino. Então, quer dizer, eu tinha tudo, de repente, para ter conseguido ganhar o Campeonato Brasileiro naquele ano, né? E aí eu fiquei fora do brasileiro, fiquei fora do sul-americano. Aí duas coisas aconteceram. Uma delas foi uma depressão terrível, óbvio, por ter perdido tudo isso. Ainda mais, né, ali no final da adolescência, com dificuldade de lidar com questões emocionais, né? Quando a gente é adulto, é bem diferente, mas quando você está numa fase ainda de final de adolescência, é muito complicado. E aí você perceber que você ficou fora, tendo chance de ter ganho, aquilo foi muito ruim emocionalmente para mim. Então eu fiquei meio depressivo nesse período e, além disso, ainda continuei comendo muitas das porcarias que eu comia. Bom, eu sempre tive um colesterol, né, muito baixo, muito baixo. Às vezes o meu colesterol total, ele dava 120, né, já deu 117, o total, hein? E aí, então, claro, meu LDL baixíssimo, sempre sem problema nenhum. No final desses 6 meses, por conta dos problemas emocionais, né, por conta de estar dormindo tarde, né, por causa de ansiedade que gerou, né, e ainda da alimentação inadequada, meu colesterol foi bater lá em 370. Né, então, foi lá para cima. Eu sei que muito foi por causa do padrão de alimentação horrível, mas também por causa das questões emocionais. Quando eu melhorei, voltei para os treinamentos, em um mês estava tudo normal. Estava tudo normal. Então, essa questão da prática do exercício físico para você vai ser muito importante. Regularizar o horário de sono e melhorar questões emocionais. Porque o exercício físico é o que vai te ajudar também a gastar esse nível elevado de gordura que está circulando na corrente sanguínea. O doutor Ricardo, e a questão do triglicérides, que deu 170? Então, aí ele está dentro ainda do padrão que é considerado normal. Só que o triglicerídeo, ele aumenta, ou triglicerídeo, triglicérides ou triglicerol, tá? Tanto faz, qualquer um dos três nomes está correto. Quando ele passa de 150, eu já entendo o seguinte, está sobrando um pouquinho de carboidrato. Mesmo que você não consuma um carboidrato de má qualidade, está sobrando um pouco de carboidrato. Então, nesse caso, tem que só rever um pouquinho a quantidade de carboidrato que você está ingerindo, Mara. Aí vai dar uma regularizada. Não, e essa porção de que a gente deve usar, como é que a gente calcula isso? Quando você, por exemplo, observa o teu prato, metade do seu prato deve estar ocupado, né, pela sua Salada. fonte de não, pela fonte de carboidrato. A salada é antes, então a salada é à vontade. Aí quando a gente olha É. para o prato, a gente vai fazer a distribuição ali, pensando no carboidrato, proteína e gordura. Então, quase metade do prato, carboidrato. E a outra metade que te sobra seria, né, entre proteína e gordura. Um cantinho para gordura e todo o restante ali proteína. Então seria quase que o seguinte: tiro, por exemplo, um pedacinho assim do prato, digamos, né, fazer um triângulo ali do prato para gordura. E o que sobrou, divido entre proteína e gordura.
proteína e gordura. Proteína e carboidrato, perdão. Para que aí a gente tenha uma refeição equilibrada em termos de carboidrato e não haja sobra de carboidrato. Quando a gente busca uma alimentação mais saudável, se torna meio que o padrão natural, né? Comer muito carboidrato. Eu até brinco que a maioria das pessoas elas viram vegetariano de batata, porque sobra amido e aí ela começa a aparecer com a batata depois. Isso que é o pior, né? Porque vai sobrando carboidrato, vai transformando em triglicerídeo e depositando. Então esse é um aspecto Mas bem nessa importante. questão eu sou bem controlada. Eu uso mais frutas, verduras, legumes, Mas entendeu? As frutas saladas, também são eu carboidrato, sei. Mara. É, você falou. Uhum. Então, esse daí é o aspecto. Eu tenho, por exemplo, um amigo Mas eu vegetariano não... e na Outro janta, detalhe, uhum, que eu não como entre as refeições. muito bom. Eu Então, uso água, nem suco. eu tenho um amigo que é vegetariano e a janta dele é só fruta. É só fruta. E ele está com triglicerídeo alto. Aí ele fala, mas eu tenho uma Hum, alimentação super saudável, né? Eu como muita fruta. Eu falei, então, o problema não é a fruta, é o muito. É o muito. Então a gente tem que entender, mesmo daquilo que é natural, tenho que ter controle. Tenho que ter controle. Talvez esteja sobrando carboidrato em uma das refeições. Aí é a questão de você observar em qual refeição você está consumindo mais carboidrato do que precisa e dar uma controlada nisso. Só isso. Tranquilo, Mara? E no caso, e se o triglicérido estiver muito alto, é questão da alimentação? Sim, provavelmente. E aí o médico vai querer te forçar a baixar esse nível de triglicerídeo com uma indicação, jogando esse triglicerídeo, né, para dentro do fígado, e aí vai virar o problema, né? Porque aí você vai começar a É formar esteatose hepática. exclusivamente, é exclusivamente alimentação. Sim, triglicerídeo, sim. Você não encontra geralmente uma doença que aumente a produção de triglicerídeo. Triglicerídeo geralmente são alguns erros alimentares ou uma resistência insulínica que já existe, né? Ou um processo emocional que esteja muito ruim, um sedentarismo. Então são coisas que vão corroborando com a ideia, né? Mas o foco é sempre a sobra do carboidrato. Tem que ter sobra de carboidrato e outras condições que também geram a possibilidade de aumentar a produção de triglicerídeo. Certo. Beleza? Então, resumindo agora, qual é o que você recomenda no meu caso aí? Bom, no teu caso, baseado nessa última informação, reduzir o consumo de carboidrato, comer muita fibra junto com o carboidrato que você está ingerindo, para ficar com uma absorção mais lenta, né, do carboidrato a nível de absorção intestinal, para que a gente não gere uma produção de insulina elevado, né? Controle do peso, porque quando estamos acima do peso aumentamos a produção de triglicerídeo, porque geramos uma resistência insulínica, então é importante também. Em relação ao peso, eu acho que tá ok. Legal, muito bom. E Um aí a metro e gente 66 com 60 quilos. Tá excelente, né? Não tem nem do que reclamar, né? Nem fala isso para não fazer inveja para os outros, né? Tortura. Para a mulherada aí, elas vão começar a te odiar. Elas estavam gostando até agora da live, agora vão começar a te odiar. E aí depois a gente tem que ter o foco lá no sono, porque se eu não durmo direito, eu também não controlo resistência insulínica, e aí eu pioro, né, a quantidade de triglicerídeos circulando na corrente sanguínea. Mas eu acho, doutor, que no meu caso, eu não consumo muito carboidrato. Eu acho que a questão Pode é ser, emocional, pode entendeu? ser. Essa questão emocional aumenta a produção de triglicerídeo porque gera resistência insulínica. Então aí você pode fazer um exame, né, e medir como que está a sua produção de insulina. E aí, baseado nisso, você vai conseguir ter um histórico melhor. Se você fizer o exame e ela der menor do que 5, é o excelente. E se der entre 5 e 25, que ainda é normal, mostra que já tem um grau de resistência insulínica. Não é correlacionado ao peso, talvez seja correlacionado à parte emocional. E aí a gente sabe que o nosso foco, mais uma vez, para abaixar o triglicerídeo também vai ser o controle emocional. Entendeu? E aí focar Ok, no sono e no controle emocional. Deixa eu só fechar explicando o ciclo da melatonina, que o pessoal pediu para não tá esquecer bom. aqui. Mas assim, o Anote. ciclo da melatonina é muito simples, pessoal. Você vai comprar melatonina de 1 miligrama. Nas primeiras 15 noites, você vai tomar 5 miligramas, ou seja, 5 comprimidos. Depois, nas próximas 15 noites, 3 comprimidos, totalizando 3 miligramas. Mais 15 noites, um comprimido por noite, o que vai dar, então, 1 miligrama. E aí, nas próximas 30 noites, noite sim, noite não, 1 miligrama. Um dia uso, no outro não uso. E aí vou fazer isso daí, e é o ciclo da melatonina. Isso vale a pena para poder fazer o processo de regular a pineal, para ajudar, então, nós produzimos novamente a quantidade de melatonina que precisamos. Esse é o ciclo, tá bom? Então, vale muito a pena fazer para pessoas que estão com dificuldade para dormir, mas nunca como primeira opção. A gente sempre tem que buscar as outras alternativas. Mara,
Foi muito legal conversar contigo hoje, né? Até passamos um pouco do tempo, né? Mas foi legal. Igualmente, igualmente, doutor Ricardo. Desejo um dia extraordinário para Eu, todos que estão assistindo e para você e sua família. Foi legal. maravilhoso. Tirei todas as minhas dúvidas e estarei ligada aí contigo. Que bom. Fico feliz, Mara. Um abraço para você, para a filha, Um também para a abração. Patrícia e para todos vocês, pessoal, que estiveram assistindo aí o nosso Today. Né? Um desejo, um ótimo dia para todos vocês. Nos vemos amanhã, mais uma vez, às 7 horas no Today, tá bom? Um grande abraço a Um todos, né? Um abraço, bom fique com dia. Deus. Tchau, tchau. Tchau.